Glória a Deus por essa noite abençoada, por estarmos na casa do Senhor. Amados, eu quero convidar você, pega a tua Bíblia, abra ela no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos dar continuidade, amados, a esse tema que nós temos trabalhado, e Deus tem falado tanto aos nossos corações sobre questão de identidade. E hoje, amados, o tema é: que terreno eu sou? Amém? Que terreno eu sou? É uma parábola, amados, bem conhecida. Amém? Marcos, capítulo 4, versículo 1. Quem não tem pode acompanhar na tela. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: Jesus começou a ensinar a outra vez à beira do mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco aonde se assentou, afastando-se da praia, e o povo estava à beira da praia. Assim ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu, e visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e não tinha raiz. Porque não tinha raiz, secou-se. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. A outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, nós nos achegamos ao Senhor nessa noite. Nós queremos nos quebrantar diante do Senhor. Nós queremos, Pai, abrir o nosso coração e queremos, Pai, nessa noite nos descobrir. Descobrir, Pai, verdadeiramente quem nós temos sido diante do Senhor, diante da Tua Palavra, o que nós temos permitido que a Tua Palavra faça nas nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, vem ministrar, vem tirar toda dúvida, toda angústia, tudo aquilo que tenta nos afastar da Tua presença. E vem falar conosco na nossa mente e no nosso coração, para que possamos verdadeiramente sermos tocados, que o nosso entendimento seja aberto, e que possamos, Pai, crescermos em graça e em conhecimento, e que a Tua palavra venha, Senhor, falar profundamente aos nossos corações, e nos levar a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu coloco a minha vida diante do Senhor e eu te peço, usa-me e capacita-me, Senhor, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. E a igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus, amém? Amados, se nós parássemos para pensar quem nós somos diante de Deus, você parasse para pensar quem é você diante de Deus, se nós parássemos por um instante e pensássemos como nós nos vemos diante daquele que nos criou, diante daquele que nos deu a vida, diante daquele que tem o poder de fazer todas as coisas na minha e na sua vida. Aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, mas nós sabemos que a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Quando nós passamos por lutas, dificuldades, batalhas, como que nós olhamos para Deus? Como que nós o vemos diante disso? Na nossa vida, quem nós nos vemos? Todos nós passamos por situações difíceis, por lutas, por batalhas, por situações que muitas vezes elas fazem com que a gente pare e pense: Deus está cuidando de mim? Deus sabe quem eu sou? Deus se preocupa comigo?
Será que Deus está escutando a minha oração? Não sei se você já, em algum momento, você já passou por isso, de você chegar e dizer assim, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que a luta, a batalha que eu estou enfrentando, Deus não está enxergando? De algum momento a gente pensar, mas eu estou orando, eu estou clamando, eu estou pedindo ajuda, mas por que as coisas não estão acontecendo? É nesse momento, amados, que eu e você, nós temos que parar para pensar, será que Deus não sabe quem nós somos? Será que Deus não se preocupa comigo e com você? Eu quero te dizer que Ele se preocupa. Porque se Ele não se preocupasse, a pergunta é, por que Ele nos criaria? Se eu e você fomos criados por Ele, então é porque Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe o que nós vivemos, Ele sabe o que nós enfrentamos. Se Ele não se preocupasse comigo e com você, por que Ele enviaria Jesus Cristo para morrer para que nós fôssemos salvos? Então, às vezes, amados, a gente se faz algumas perguntas em relação a nós diante do Senhor, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse sabendo o que nós estamos passando. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, Deus sabe todas as coisas, amém? Deus conhece, Deus olha para mim e para você. Se eu e você abrirmos a boca, amados, e clamarmos, Deus está de ouvidos atentos, ouvindo a nossa oração. Se eu e você, amados, gritarmos por socorro, Ele nos ouve. Se nós pedirmos para Ele nos ajudar, Ele nos ajuda. Amém? Mas a verdade, amados, nós estamos realmente dispostos a viver o que Deus tem para as nossas vidas? Verdadeiramente, amados, eu e você queremos que Deus esteja no controle da nossa vida. Nós queremos sim dizer, Deus está aqui, minha vida está nas tuas mãos, a minha casa está nas tuas mãos, a minha família está nas tuas mãos, faça conforme a tua vontade. Nós estamos dispostos a entregar tudo nas mãos dele? O que significaria talvez esse entregar tudo? É viver pela vontade dele. Que como a própria oração do Pai Nosso nos diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Nós estamos dispostos a viver pela vontade de Deus? Nós estamos, amados, dispostos a obedecer isso aqui, a palavra? De conhecer a palavra, de pegar ela, de colocar na nossa vida, de praticarmos ela? Nós queremos obedecer a Bíblia quando ela nos contraria naquilo que nós achamos que deveria ser? Porque nem sempre, amados, a Bíblia vai falar aquilo que eu e você queremos. Nem sempre a palavra de Deus vai vir e nos agradar. Às vezes ela vai vir, ela vai nos confrontar. Às vezes ela vai vir como se nos colocasse contra a parede. E aí? A pergunta é, nós estamos dispostos a colocar isso em prática? Nós estamos, amados, dispostos a ser fiel, como talvez Cristo foi, quando se entregou por mim e por você numa cruz? Porque a Bíblia diz que Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele foi até o fim. Nós estamos dispostos a seguir nessa mesma pegada? De guardarmos e cumprirmos aquilo que somos ensinados? De colocarmos em prática na nossa vida? De colocarmos em prática, amados, aonde nós estivermos, aquilo que a palavra nos ensina? De fazermos coisas como entregar nossa vida para Jesus? O reconhecer como Senhor e Salvador? O descer às águas? Nós estamos, amados, verdadeiramente dispostos a fazer isso? Porque isso, amados, vai determinar o resultado das coisas na nossa vida. Essa disposição em obedecer, em cumprir, em praticar, em viver aquilo que Deus nos ensina, é o que vai determinar como que nós vamos viver.
Se Deus olhar para mim, para você, e ver em nós disposição para ser fiel, para obedecer, para buscar, para cumprir, você acha que Deus não vai nos abençoar? Claro que vai. Mas e se Deus olha para mim e para você e não vê essa disposição? Se Deus olha para mim e para você e não vê em nós o desejo de obedecer a Ele? Se Deus olha para mim e para você e não vê em nós a vontade de ser fiel, de colocar a palavra em prática, o que Deus vai pensar a nosso respeito? Deus vai querer nos abençoar? Até vai. Porque Ele quer nos abençoar. Mas se eu e você não temos compromisso com Ele, se eu e você não queremos estar na presença dEle, por que Ele vai ter que fazer as coisas para mim e para você? Às vezes, amados, a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida. Mas nós queremos que Deus faça tudo. Eu acredito que toda a igreja, ou a maioria, conhece a parábola do semeador. É uma parábola muito conhecida, a lei da semeadura. De nós entendermos, amados, o que a palavra nos ensina de uma forma bem prática. Coloca para nós lá o versículo 1, e na sequência o 2, porque há algo muito simples aqui. Jesus começou a ensinar o quê? Simples, Ele começou a ensinar. Nós queremos aprender? Porque se eu não quiser aprender a palavra, eu já não estou na mesma sintonia que Jesus. Outra vez, à beira do mar, numerosa multidão. O povo estava lá para quê? Para ouvir Jesus. O povo estava lá porque queria ser ensinado. Ele entrou no barco, assentou, se afastou, e o povo estava lá. Versículo 2. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas durante o seu ensino. Neste momento aqui, amados, nós vemos Jesus operando um milagre? Não. Neste momento aqui nós vemos Jesus Cristo curando pessoas, libertando pessoas? Não. Nós vemos Jesus Cristo fazendo o que com o povo? Ensinando. Simplesmente só ensinando. O que hoje as pessoas menos procuram? Conhecer a palavra. As pessoas querem ser curadas, as pessoas querem ser libertas, as pessoas querem ser abençoadas, querem ter suas vidas transformadas por Deus. Mas se eu não conhecer, se eu não for ensinado, como que eu vou viver isso? Coloca para nós lá Oséias, capítulo 4, versículo 6. Preste atenção nesse versículo. Olha o que Deus diz, ó, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Amém? Nós poderíamos parar só aqui. Só nessa parte. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Por isso que Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso significa o quê? Nós precisamos conhecer. Você conhece a Deus? Você conhece Deus através da palavra de Deus? Ou você conhece Deus através só da cura, só do milagre, só da bênção? Mas vamos a fundo. Vamos olhar o que o versículo diz. Olha o que Deus está dizendo. Pelo fato de vocês sacerdotes, agora presta atenção no puxão de orelha que Deus dá nos sacerdotes. Que eram os sacerdotes? Eram os responsáveis por ensinar o povo. Olha o que Deus vai dizer agora. Ó. Pelo fato de vocês sacerdotes rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Essa palavra não era para o povo, amém? Essa palavra era para quem? Para o sacerdote que ensinava o povo a palavra de Deus. E o que Deus estava dizendo? Vocês estão falhando no ensino da palavra. Por vocês estarem falhando no ensino da palavra, eu estou rejeitando vocês.
É muito sério isso aqui. Vamos trazer isso hoje para os nossos dias? Quem é hoje que tem a função de ensinar a palavra para você? Pastor. Então, sobre a minha vida, há a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para você. Se eu não ensinar aquilo que a Bíblia diz, eu vou ser rejeitado, sabe por quem? Por Deus. Eu posso ter vivido uma vida toda em cima de um altar, pregando a palavra e ser rejeitado por Deus. Por quê? Porque eu falhei no ensino. Eu e você, amados, temos que entender que muitas vezes a palavra vai vir, e muitas vezes você vai escutar quem está em cima do altar pregando, e aquilo que você escutar não vai te agradar. Mas é aquilo que você precisa escutar. E aí muitas vezes, amados, não é, mas o problema é o pastor, não. O problema é que muitas vezes nós não queremos aprender a palavra. Eu venho na igreja porque eu quero uma bênção, mas eu não quero a palavra. Se eu falhar na parte do ensino, eu vou prestar conta. Mas se você for ensinado, e você falhar, quem vai prestar conta é você. Então, amados, chega um momento que eu tenho que decidir, eu quero que o teu sangue corra nas minhas mãos, se você for parar no inferno ou não. Não, eu não quero. Porque se eu falhar nisso, como que eu vou querer salvação para a minha vida? Não vou ter. Amém? Então, a palavra está aqui. É minha responsabilidade você vir aqui na igreja e você ser ensinado segundo o que está na palavra. Mas pastor, eu não gostei do que o senhor pregou hoje. Vai e te entenda com Deus. Amém? Mas não era o que eu queria ouvir. Vai e te entenda com o Senhor. Porque eu e você precisamos entender, amados, nós queremos viver aqui na terra como se não fôssemos morar no céu. E nós não entendemos, amados, que dependendo do que nós fizermos aqui na terra, não vai existir céu. E o que vai nos conduzir para a vida eterna vai ser a palavra de Deus na nossa vida sendo praticada. Então, quem é que nasceu sabendo a palavra de Deus aí? Nem eu. Ninguém nasceu sabendo. Se o pastor está na igreja como pastor, a função é você vir ouvir. A minha função é te ensinar. Eu fazendo bem a minha parte, eu estou livre da responsabilidade. Agora, se eu não fizer a minha parte, a responsabilidade está sobre os meus ombros. A pergunta é, você acha que eu quero ser rejeitado por tua causa? O que me importa, amados, é agradar a Deus, não a homens. Se eu tiver que pregar a palavra e você não gostar, se entenda com Deus, mas as minhas mãos não vai correr o teu sangue. Se você não for salvo, a culpa não vai ser minha, por eu ter sido negligente no pregar a palavra. Amém? Mas pastor, tem lugares que é mais fácil, tem lugares que é mais tranquilo. A palavra não é tão dura. A palavra é mais light. Volta lá no versículo 3. Não, volta no texto. Do 3, de Marcos, capítulo 4, versículo 3. Amém? Aí, escutem, eis que o semeador saiu. Agora eu vou perguntar e você vai responder, quem é o semeador? Você sabe quem é o semeador? Vamos olhar primeiro para a palavra. Na Bíblia, quem é o semeador? Não, tu está certa, mas é depois. O semeador é quem? Jesus. Ele saiu a semear o quê? Semente. O que é semente? Agora vamos trazer para os nossos dias. Quem é o semeador? Ah, não é só o pastor? Não, você também tem a responsabilidade de semear. E qual é a semente? A mesma. A mesma semente que Jesus semeava é a mesma semente que eu e você temos que semear. Amém? Mas pastor, tem lugares que é mais light, tem lugares que é mais tranquilo, tem lugares que não me confronta.
Agora coloca para nós lá, mídia, fica atento. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Presta atenção. Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. 2. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. 3. Pois virá o tempo em que não suportarão o quê? A sua doutrina é o quê? Isso aqui. Não suportarão o quê? A palavra. A palavra vai ofender. Esse tempo nós estamos vivendo. Olha o que ele diz, ó. Pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as seus próprios desejos. Vou arrumar alguém que pregue do jeito que eu gosto. Vou arrumar uma igreja que se enquadre naquilo que me favorece. Beleza. A palavra está se cumprindo. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos a... Amados, quando a verdade está sendo pregada, você tem duas coisas para fazer. Ou você pratica ou você recusa. E não sou eu que vou te obrigar. Porque a minha função, vamos olhar para a Bíblia, qual é a minha função? Ensinar. Ah, pastor, mas não é o Senhor que tem que botar as regras e fazer o povo obedecer? Não, amados. Isso é responsabilidade tua. A minha é te ensinar. Se você não quiser cumprir, é você e Deus. Se você não quiser pegar a palavra e trazer para a tua vida e praticar, é você e Deus. Mas a minha função é ensinar. Por isso, ó, ele diz, ó, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Não, aqui na igreja tudo é permitido. Na igreja pode ser tudo permitido, mas no céu não. O que muitas vezes é liberado na igreja, no céu é proibido. E a pergunta é, você vai passar a eternidade na igreja ou no céu? Precisamos pensar onde é que a gente quer passar a eternidade. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Essa era a situação que Jesus estava diante daquele povo, fazendo o quê? Ensinando. E aí a Bíblia vai nos dizer o quê? Agora volta lá para Marcos, capítulo 4, versículo 4. Ao semear, uma parte caiu aonde? Beira do caminho. E vieram as aves e comeram. Vamos lá. Divide em 4 partes. Amém? O semeador é o mesmo. A semente é a mesma. O que mudou? O terreno. Um lugar era a beira do caminho. O outro era o solo rochoso. O outro era sobre os espinhos. E o outro era a terra boa. Agora vamos entender o que Jesus estava falando? Amém? Ele diz assim, ó. Uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e... O que significa? Vamos lá. Pula lá para o versículo 15, desse mesmo texto aqui. Agora nós vamos fazer um jogo aí. Estes são os da beira do caminho, aonde a palavra é semeada. Quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Você vem, você escuta a palavra, e muitas vezes antes de você botar o pé para fora da igreja, o inimigo já roubou a palavra do teu coração. Você veio, você escutou, você gostou do culto. Antes talvez de você botar o pé para fora, você já está repensando o que você ouviu. Você sai daqui empolgado, chegou na tua casa, a empolgação passou. Por quê? Porque a palavra já foi roubada do teu coração. Então você recebeu a palavra,
ouviu a palavra, mas o inimigo roubou. Por que o inimigo roubou? Porque você não guardou ela no teu coração. Porque não adianta nada ouvir se não guardar. Então, amados, ouvir a palavra, até as paredes ouvem. Mas guardar é comigo e com você. Amém? Nós é que temos que ouvir e guardar. Nós é que temos que ouvir a palavra e colocar em prática. Eu venho no culto, ouço a palavra, eu pratico ela. Isso é ouvir e guardar. Amém? Mas presta atenção. Mídia vai trabalhar. João 12, 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não... Se Jesus está dizendo que se alguém ouvir e não guardar, não julga, você acha que eu vou te julgar? Lembra, a minha função é... Boa, você está aprendendo. Não, deixa ali, filho, eu não terminei de ler. Porque eu não vim para julgar o mundo. Jesus veio para... Então nem Jesus te julga. E Ele pode. Amém? Por que Ele pode te julgar? Por que Ele pode me julgar? Só por causa disso aqui. Só porque Ele morreu na cruz. Só por causa disso Ele já tem razão suficiente para nos julgar. Olha o próximo versículo. 48. Depois do 47 é o 48. Aí. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei. Essa o julgará no último. Você vem, você ouve a palavra e na palavra ela te ensinou. Por exemplo, não adulterarás, não...
Você acha que foi você que escolheu Deus? Você acha que foi você que escolheu Jesus? Ah, porque eu vim pelo amor. Conversa. Pelo amor, se fosse pelo amor, você não estava aqui. Você estava no bailão, você estava na festa, você estava no prostíbulo, você estava na boca de fumo, você estava em qualquer lugar. Mas pela dor, você viu que você precisa de Jesus. Aplauda ao Senhor. Vamos lá, deixa eu pregar agora. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem, e o fruto de vocês permaneça. Agora presta atenção aqui, presta atenção no final. E aí nós vamos entender, amados, por que muitas das nossas orações não são atendidas. Olha o que ele diz: a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda. Você sabia que quando você der fruto, qual é o fruto mesmo? Almas. Amém? Deus não está interessado na tua riqueza, Deus não está interessado no teu dinheiro. Ah, pastor, eu não quero dizimar. Não dizima. Não dizima na igreja, dizima no prostíbulo, dizima na farmácia, dizima em qualquer outro lugar, na boca de fumo, vai e dizima lá. Não quer produzir, não produz. Não quer fazer, não faz. Ninguém está te obrigando. Amém? Mas olha o que ele diz, a fim de que tudo que pedirem, o Pai vai fazer. Mas quando? Quando eu der? E se eu não produzir nada? E eu chegar diante do Pai e dizer assim: Deus, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. E Deus vai olhar para mim e para vocês e dizer assim: o que tu está fazendo? Qual o fruto que tu está dando? Que idade tem a guriazinha de vocês? 2 aninhos. Quem é que viu o vídeo foi tu e ela que fizeram? 2 aninhos. Foi tu que fez os cartazes, né? Ela fez os cartazes e aí dava para a guriazinha, ela fez um vídeo. E ela lá: domingo tem culto às 19 horas. 2 aninhos e já evangelizando. Os TikTok, nos Face, nos estragando a vida. Ai, pastor, eu tenho vergonha de falar. Engraçado que quando é para pedir, você não tem. Quando é para pedir: Senhor, me abençoa aqui, me cura ali, me faz lá, aí você abre a boca e fala. Mas quando Jesus chega e te diz assim, prega para o teu vizinho, prega para o teu familiar que está no fundo do poço, aí nós temos vergonha. Queremos ser abençoados, mas quando é para fazer o que a palavra nos manda, não é o pastor que está te mandando, é a palavra que está te mandando, aí nós achamos que é ruim. Porque ser abençoado todo mundo quer, mas obedecer, aí não. Eu só faço o que me convém. Eu quero vir, eu quero sentar na igreja, o banco tem que ser bom, o café tem que estar no ponto, a água também, o som tem que estar ambiente. Eu só quero consumir. É o verdadeiro consumidor de culto. E o que produz? Não produz nada, só consome. Não fala do evangelho para ninguém. Não se envolve em nada no corpo de Cristo. Mas quando é para pedir a bênção, é o primeiro na fila. Quero ser abençoado. Amados, você acha que Deus quer ver o meu ou o teu sofrimento? Não. Então está aqui a receita se você quer ver as tuas orações ser atendidas. Seja terra boa. Dê fruto. Fale do evangelho, fale de Cristo. Se você já experimentou algo bom de Deus, então só fala isso. Olha, eu estava no fundo do poço, Deus me ajudou. Isso já vai fazer a diferença para alguém que também estava no fundo do poço. Amém? Por isso que vai chegar, amados, um momento em que nós vamos ter que fazer o que Jesus disse. Volta lá, 4:9. Marcos. Vai chegar. Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir? E aí a pergunta que eu te faço, ouça aí. Que terreno você é? Você é o que está à beira do caminho?
que recebe, mas logo Satanás rouba? E quando eu falo você, vamos falar nós aqui. Vamos falar no nós. Aí fica mais fácil, senão você vai achar que o pastor só está pregando para você. Vou pregar para mim também. Ou nós somos o que está, o solo rochoso, aonde a palavra vem, mas qualquer coisinha nós já abandonamos. Ou nós somos aquele que está entre os espinhos, aonde a palavra veio, entrou, mas aí a gente prestou mais atenção nas coisas do mundo e virou as costas para Deus. Ou nós somos aquele que é terra boa. E que a palavra ela vem e ela nos cura, ela nos liberta, ela nos transforma e nós começamos a falar do amor de Deus, nós começamos a ganhar almas para Jesus. Cada pessoa que cruza no nosso caminho, nós aproveitamos a oportunidade para falar o que Deus está fazendo na nossa vida. Deus não está te chamando para ser um pregador, Deus está te chamando para ser um discípulo. Deus está te chamando para você falar daquilo que você está vivendo. Você não precisa entender de teologia, você não precisa fazer faculdade, você não precisa fazer nada. É só você falar do que Jesus está fazendo na tua vida. E isso, amados, eu acredito que você tem conteúdo sobrando para falar. Porque você sabe como que estava a tua vida, você sabe como que ela está hoje. Mas se você quer ser abençoado, apenas faça o que o Senhor te pediu. Ah, pastor, eu tenho um vizinho lá da minha casa que está sempre com problema de saúde. Você já falou de Jesus para ele? Você já foi lá e já orou? Eu não sei orar, mas quem te diz que tem uma regra da oração? Você pode chegar e fazer assim, em nome de Jesus Cristo, seja curado. Meu, só isso é. Eu e você precisamos entender isso, amados. Nós fomos chamados para isso. Há uma ordem dada por Jesus para mim e para você. Então muitas vezes nós temos que olhar, amados, e ver quem a gente está sendo. Eu quero que você entenda nessa noite isso, amados, qual é a tua identidade. Quando você se olha para essa parábola, aonde você se identifica? Não, eu venho para a igreja porque eu estou preocupado comigo, os outros que se explodam, vão fazer por eles. Ah, mas eu amo o próximo. Como assim? Aí você vê alguém da tua casa, vê alguém da tua família, vê um colega de trabalho se perdendo, um casamento se destruindo, e você diz assim, o problema não é meu. Você vê uma pessoa, amados, coisa triste. Essa semana, eu e a pastora, a gente teve contato com uma pessoa que está assim, ó, no último de crise de depressão. Que comida tem que ser na boca. Tem que ser ajudada para banho, para tudo. Sabe? Tu olha assim e tu diz, meu Deus do céu. E a pessoa não tem nenhuma doença física, é só depressão. Só depressão. Mas tu vê assim, ó, a pessoa que está vegetando. Se dão um banho, ela toma, se não dão, ela não toma, se dão comida, ela come, se não dão, ela não come. É uma pessoa, amados, que chegou no fundo do fundo da depressão. E a pergunta é, nós vamos olhar para isso e vamos fazer de conta que não é com nós? Ah, se o fulano quiser ajuda, ele que busque. E nós não estamos falando aqui, amados, do filho pródigo, que às vezes as pessoas confundem, não sabem ler Bíblia. Nós estamos falando aqui da ovelha que está perdida, porque o filho pródigo ele se perdeu porque ele quis, ele saiu da igreja porque ele quis. Então se ele quiser voltar, ele que volte com as pernas dele. Mas a ovelha perdida, eu e você temos a responsabilidade de ir atrás e trazer ela. Porque ela ainda não conhece, ela não sabe que está perdida. Eu e você, amados, precisamos entender quem que nós somos. Quando agora, vamos voltar lá ao início do que eu iniciei a falar aqui. Quando eu e você estamos diante de Deus, como Deus está nos vendo? Como que eu e você somos diante do Criador? Quando Ele olha para a minha vida, quando Ele olha para a tua vida. Porque se eu perguntar aqui, amados, vai ficar muito fácil. Você quer ser abençoado? Todo mundo quer. Todo mundo quer ser abençoado. Se eu perguntar, você quer que a tua casa seja feliz? Você quer que a sua família seja feliz? Você quer viver o melhor de Deus nessa terra? Todas as pessoas vão dizer. Até quem não crê em Deus vai dizer que quer. Agora, o problema é que para aqueles que creem em Deus, precisam
cumprir a palavra, só assim a coisa vai acontecer. Então, amados, chega um momento que eu e você vamos ter que reconhecer que agora existe uma responsabilidade sobre a nossa vida. Quer ser abençoado? Faça por ser abençoado. Qual é o caminho, pastor? Está aqui, ó. Aprenda a palavra, coloque em prática na tua vida, faça aquilo que Jesus te chamou para fazer. Leve o evangelho. Tem um vizinho, tem um amigo, tem um parente, vai lá e prega. Tem um jovem que está se perdendo, vai lá e resgata. Tem uma família que está se separando, vai lá e restaura o casamento. Eu e você, amados, temos que entender que a salvação está na igreja. Mas a igreja que vive pela palavra. Porque a igreja que não vive pela palavra já está perdida. Como a Bíblia diz, se tornou sinagoga de Satanás. Forte isso, né? Vai ler Apocalipse que você vai achar. Está lá. Te coloca em pé. Se você fosse fazer, amados, em 10 segundos você tivesse que responder rápido. Que 10? 2 segundos. Que terreno você é? Qual seria a tua resposta? Sem pensar. Sou terra boa. Opa! Está fazendo? Não. Eu não sabia que eu precisava fazer. Agora você já sabe. Eu achei que era com os outros. Não, pastor, eu sou terra boa. Quero ser curado, quero ser liberto, quero ver minha família abençoada, amém. Olha para a palavra. Amados, às vezes as pessoas estão tão preocupadas com placa de igreja, com denominação, e eu sou isso, e eu sou católico, e eu sou luterano, e eu sou evangélico, e eu sou esse, e eu sou aquele, e as pessoas esquecem que no céu não tem nada disso. No céu tem aqueles que eram os piores da terra, que se arrependeram, que receberam Jesus e foram parar no céu. E a placa? Não tem placa. Não vai ter lá o cantinho desse, o cantinho daquele. Ó, não vamos se misturar. Eu sou aqui, ó, da minha igreja. Lá no céu nós vamos fazer parte de um corpo. Mas aqui na terra nós também fizemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. E o que nos faz viver as promessas de Deus é quando eu e você pegamos isso aqui. Ouvimos, lembra? Os 4 ouviram, mas praticamos. E essa prática leva a nós gerar fruto. Feche os seus olhos. Eu não sei que terreno você é, mas pode ser que o Senhor ministre no teu coração agora, para que você tenha entendimento. E lembre-se, amados, você não está sendo julgado. Você não está sendo condenado por ninguém. Você só está sendo confrontado com a palavra. E se em algum momento você perceber que você ou eu somos à beira do caminho, ou terreno rochoso, ou entre os espinhos, então esse é o momento para que eu e você venhamos mudar. Senhor, ministra aos nossos corações, toca, Pai, nas nossas vidas e nos liberta. Nos liberta, Pai, de tudo aquilo que está nos afastando do Senhor. Tira da nossa vida, Pai, tudo aquilo que tem nos impedido de sermos terra boa, de ouvirmos a Tua palavra, de recebermos a Tua palavra, de praticarmos a Tua palavra, de darmos frutos segundo a Tua palavra. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor desperte a vida de cada pessoa que aqui está, e que Teu Espírito Santo realmente tenha liberdade de nos fazer terra boa,
para que quando a tua palavra ela chegar na nossa vida, nós venhamos a produzir a 30, a 60 e a 100 por um, porque o dia que nós dobrarmos os nossos joelhos diante do nosso Salvador, nós vamos prestar conta, mas nós vamos ter do que prestar conta, porque seremos terra boa aqui na terra. Então, Senhor, nos faça ser terra boa, para que possamos viver as tuas promessas e sermos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus.